Você sabia que o leite com chocolate tem tudo a ver com pulverização agrícola? Não é loucura, não. Fica até o final que eu te explico. Olá, sou Paulo Coutinho, engenheiro agrônomo, sou consultor em tecnologia de aplicação desde o início dos anos 90, sou diretor da empresa SETA, Serviços de Tecnologia de Aplicação, e vamos iniciar aqui uma série de conversas sobre pontos que poderão ajudar a aumentar a sua produtividade. Hoje nós vamos tratar de um ponto muito importante ligado à qualidade das aplicações dos agroquímicos, onde a gente utiliza o nosso pulverizador, tanque, pneus, a cabine, a barra aqui atrás. Nesse tanque nós temos a calda, que é uma mistura de água com um ou mais produtos. É extremamente importante termos a agitação constante nesse tanque para garantir uma calda heterogênea. Esse ponto é o que trataremos na nossa conversa e mostraremos por que ele é importante, o que você deve conhecer e como você deve tratar esse assunto para garantir que o seu pulverizador faça as aplicações com a máxima eficiência possível. Dessa maneira, você tem mais chances de otimizar a produtividade da sua lavoura. Ao longo desses últimos 12 anos, temos feito um trabalho de inspeções de máquinas em todo o Brasil, de pulverizadores, fazendo um checklist bem detalhado. E nos últimos 5 anos a gente tem percebido a limitação das agitações. E nas últimas estatísticas nós constatamos que 70% dos pulverizadores que nós avaliamos estão com deficiência no sistema de agitação. Ela está presente, existe, por exemplo, um bico agitador, mas ele não está fazendo o seu trabalho com eficiência, garantindo uma boa agitação. Então, primeiramente, vamos entender por que a agitação de tanques ela é importante. Primeiro, se eu tenho uma calda homogênea, isto é, o produto ou os produtos químicos estão distribuídos uniformemente ao longo de todo o perfil do tanque, vamos imaginar que esse copo aqui seja o tanque do meu pulverizador, eu quero em qualquer extensão da minha calda, seja nesse ponto mais baixo, seja no ponto do meio, seja aqui em cima, que eu tenha a mesma concentração de cada um dos ingredientes ativos que estão sendo usados nessa calda. E isso só vai ser possível se você iniciar a agitação durante o preparo de calda, se você mantiver essa agitação ligada desde o processo de preparo de calda até o início da aplicação, e se durante a aplicação essa agitação também estiver ocorrendo na maior parte do tempo. Por que eu digo maior parte do tempo? Porque ao final da agitação pode ser que seja necessário você reduzir a intensidade ou mesmo desligar a agitação para evitar a formação de espuma que pode ser indesejada. Bom, para citar alguns dos pontos que remetem à importância da agitação, a gente pode dizer o seguinte: se você trabalha a sua aplicação com a calda homogênea desde o início até o final da aplicação, você pode concluir que você está aplicando o seu produto uniformemente na área aplicada em toda a extensão que o pulverizador fizer seu trabalho. Ao passo, se você tiver uma calda desuniforme, por exemplo, mais concentrada de produto na parte inferior e menos concentrada na parte superior do tanque. No início da aplicação, como a bomba succiona a partir da parte inferior do tanque, você estará fazendo a aplicação com a calda mais concentrada. E na parte final da aplicação, você estará agora usando aquele resto de calda que está com menor concentração, aplicando assim menor dosagem do produto por sobre a área que o pulverizador está aplicando. Outro ponto importante, outro problema de uma calda mal homogeneizada é que ela pode causar entupimento de bicos, não pela sujeira presente na água, mas pelo próprio produto que não está completamente dissolvido. Também as telas dos filtros, sejam filtros de linha, filtros de bico, podem sujar mais intensamente o produto, sendo que a tela do filtro deveria estar retendo impurezas e não produto. Um produto que não foi bem dissolvido, então, passa a ser um problema para nossas telas dos filtros. E uma tela de filtro suja em excesso pode causar até uma redução da vazão da barra, com isso a redução do volume de aplicação durante a pulverização, comprometendo assim, mais uma vez, a uniformidade da distribuição do produto na área aplicada. Outro problema, que é a falta de má uniformidade,
agitação pode causar é problemas no fluxômetro, que é o sensor que monitora constantemente a vazão da barra e informa essa vazão para o controlador, para que ele faça então o controle do volume de aplicação. Essa cauda desuniforme com resíduo de produto ainda não dissolvido pode causar o travamento da hélice do fluxômetro, ou mesmo que não trave essa hélice, pode causar um desbalanceamento da hélice, comprometendo assim a precisão das informações que o fluxômetro gera para o controlador. E a partir disso, ele passa a atuar de uma maneira errada, em vez de estar controlando com precisão o volume de aplicação, por exemplo, garantindo 100 litros de calda por hectare constantemente, ele pode regular a máquina aplicando um volume diferente do desejado. Em vez de 100 litros por hectare, eu posso estar aplicando 90, ou seja, fazendo uma subdosagem na minha aplicação, o que vai comprometer a eficácia da aplicação. Um mau controle de praga, doença ou erva daninha poderá ocorrer em função disso. Então, vocês estão vendo que são vários aspectos, vários problemas que uma má agitação pode causar. E é importante agora a gente entender, primeiro, o que é uma boa agitação. Então, tecnicamente, a gente pode dizer que uma boa agitação corresponde a você movimentar de 10 a 20% do volume do tanque por minuto. Então, vamos imaginar que esse recipiente seja o meu tanque. Se for um tanque de 2.000 litros, eu tenho que movimentar 10% desse tanque por minuto. Portanto, 200 litros por minuto. Eu falei de 10 a 20%. Então, de 200 a 400 litros por minuto nesse tanque de 2.000 litros. Ok? Se é 2.000 litros de volume, eu preciso de agitação 10 a 20%, que seriam 200 a 400 litros por minuto. Eu preciso de 200 a 400 litros por minuto, que corresponde a esses 10 a 20% do volume do tanque por minuto aqui neste exemplo. Ok? Como se movimenta esse volume do tanque por minuto? Né? Se promove essa agitação constante do tanque. Temos duas maneiras. Podemos ter a agitação mecânica, através de uma hélice, ou ainda através de um eixo vertical por todo o tanque, com aletas em sua lateral. Tanto a hélice quanto esse eixo vertical normalmente seriam acionados por motores hidráulicos, ou posso ainda fazer agitação pelo sistema hidráulico, aí então utilizando os chamados bicos agitadores de tanque. Agora, uma vez que a gente entendeu o que é agitação e como ela pode ser feita, pode vir de vocês a seguinte pergunta: mas como eu vou saber se minha agitação está adequada? Eu tenho um pulverizador, ele tem um sistema de agitação, eu estou vendo ou a hélice no interior do tanque, ou os bicos agitadores no interior do tanque. O que me garante que eu estou tendo uma boa agitação? Então eu digo para vocês o seguinte: nós temos duas maneiras de avaliar uma agitação de tanque. A primeira maneira é prática intuitiva, através de uma inspeção visual através da boca do tanque. Você levanta a tampa do tanque e observa, de preferência com o tanque a meio volume, e pede para ligar a agitação e observa a movimentação da água. Então nós vamos mostrar na sequência vídeo mostrando a agitação adequada. Outra maneira, agora mais técnica, é você ter o conhecimento do sistema de agitação, como ele funciona, como ele deve ser dimensionado, e checar se o seu pulverizador foi projetado com um sistema de agitação adequado. Para isso, a gente precisa passar para vocês algumas informações. Você vai ter que entender o que é um bicoagitador, como ele funciona, qual é a pressão mínima necessária no bicoagitador, como que eu vejo, qual é a performance, como que o bicoagitador está trabalhando. Nesse caso de um tanque de 2.000 litros, se eu tenho 2 bicos agitadores, eu preciso movimentar 400 litros por minuto, ou seja, cada bico agitador tem que movimentar 200 litros por minuto. Como que eu vou fazer esse bico agitador movimentar esses 200 litros por minuto? Isso é o que a gente vai explicar para vocês aqui nessa nossa conversa. Bom, pessoal, aqui então a gente visualiza num tanque de um alto propelido com 3.000 litros, uma agitação que deve ocorrer durante o preparo de calda. No processo ideal, você não enche o tanque, primeiro você põe metade dele de água e depois vai colocar
a pré-mistura dos produtos para depois completar a água. Então, esse nível de agitação, com esse grande número de ondas, de visualização aqui, de movimentação da água, é o que deve ocorrer num preparo de calda. Isso é considerado visualmente uma boa agitação de tanque. Aqui nesse equipamento estão sendo usados dois bicos agitadores, semelhantes a esse aqui. Tá? Vou explicar depois com detalhes como essa peça funciona. Dois bicos agitadores fazem essa agitação nesse tanque de 3.000 litros. No outro vídeo, nós vamos ver também um tanque agora de 2.000 litros, também utilizando bicos agitadores semelhantes a esse aqui, fazendo uma agitação visualmente adequada. Vejam também aqui a grande movimentação de calda, né, no tanque, garantindo assim uma homogeneização da calda e um preparo adequado desta calda. Pessoal, nós comentamos nos vídeos que nós mostramos que aqueles tanques estão sendo agitados através de bicos agitadores. Dois bicos agitadores num tanque de 3.000 litros, um bico agitador bem semelhante a esse aqui. Bico agitador é uma peça de engenharia que utiliza o princípio chamado Venturi, que é basicamente esse funil que a gente vê aqui, ó, o líquido ao passar pelo orifício mais estreito nesse ponto aqui, ele cria uma redução de pressão. Isso vai criar, nesse caso, uma pressão negativa e vai succionar aqui por trás um volume bem maior do que o volume que entra, e aqui na frente, então, ele vai jogar um volume total que corresponde à soma do volume que entrou com o volume que é succionado por trás desse cone. Todo bico agitador vai ter uma especificação do diâmetro do orifício dele. Cada fabricante vai ter seus modelos com diferentes diâmetros. Nós vamos ver bicos agitadores aí normalmente a partir de 1 milímetro, 1,5, 2, 3, indo até 7, 9 milímetros. Para bombas centrífugas, se utilizam os bicos agitadores com orifícios maiores, de 5 a 9 milímetros. Esse aqui é um bico agitador para bombas centrífugas, que tem suas versões, no caso, dimensões do orifício em polegadas. E aqui a gente mostra como visualizar a informação do desempenho do bico agitador. É o que a gente chama de gráfico de performance. Algumas vezes vai ser apresentado também como quadros de performance dos bicos agitadores. Então, nesse modelo que eu estou mostrando para vocês, esse bico agitador da empresa Raio, nós temos para o orifício de 1/4 de polegada a seguinte informação nesse gráfico. Qual é a vazão e entrada dele, que está chamando de input aqui, e qual é a vazão da saída, que é a linha com está no título output, de acordo com a pressão na entrada do bico agitador. Então, se essa peça estiver com um orifício de 1/4 de polegada e tivermos, por exemplo, a pressão de 20 psi em sua entrada, ele vai ter, então, a entrada de cerca de 8 litros por minuto e em sua saída, 8 galões por minuto, e em sua saída, uma vazão da ordem de 40 galões por minuto. Aqui à direita nós temos esses volumes em litros por minuto, LPM. Então, a 20 psi, a vazão em torno de 40 litros por minuto, 30 a 40 litros por minuto na entrada do bico agitador, e em sua saída, a 20 psi, uma vazão em torno de 150 litros por minuto. Então, naquele tanque de 2.000 litros, onde nós necessitamos de até 400 litros por minuto, cada bico agitador desse deverá gerar em sua saída uma vazão de 200 litros por minuto. Se eu estiver usando um bico agitador desse modelo com 1/4, eu venho agora procurar 200 litros por minuto aqui, vou cruzar com a linha dele e vou concluir que ele precisará trabalhar a 30 psi, que são praticamente 2 bares de pressão. Na sua entrada vão ser consumidos cerca de 40 litros por minuto em cada um, e cada um vai ter em sua saída, então, essa vazão de 200 litros por minuto. Assim, a vazão dos dois bicos agitadores que estão naquele tanque de 2.000 litros irão gerar, somar, né, os 400 litros por minuto, que correspondem a 20% de um tanque de 2.000 litros. No caso de um tanque de 3.000 litros, que é o tanque do autopropelido que nós mostramos, nós necessitamos de uma vazão de agitação de até 20% do volume do tanque por minuto, que seriam então 600 litros por minuto. Nós necessitamos de cada bico agitador fornecer então 300 litros por minuto.
sua saída, que seria esse bico agitador trabalhar na pressão cerca de 75 PSI. Em sua entrada seriam consumidos cerca de 50 a 60 litros por minuto. Como essa pressão já é uma pressão mais elevada, eu tenho que adotar uma outra solução, que seria usar uma peça dessa com orifício de maior diâmetro. Vamos agora mostrar um orifício de maior diâmetro nesse mesmo bico agitador. Neste momento, estamos então visualizando os quadros os gráficos de performance desse modelo com orifícios maiores, agora 9,32 polegadas e 5,16 polegadas. Para a nossa necessidade do tanque de 3.000 litros, uma agitação de 600 litros por minuto, sendo realizada com 2 bicos agitadores, vamos então precisar daquela vazão de 300 litros por minuto na saída de cada bico agitador. Então eu vou procurar agora nesse gráfico, que é o da performance do bico de maior diâmetro, né, desse modelo, onde eu vou conseguir 300 litros por minuto. Cruzou aqui a curva de saída, eu vejo que ele vai conseguir isso com 60 PSI, ou praticamente 4 bares de pressão, e aqui eu tenho informação que para esse bico agitador funcionar com 60 PSI, com esse orifício de 5,16, vai ser necessário a bomba fornecer para ele uma vazão de em torno de 75 litros por minuto. E em sua saída teremos então os 300 litros por minuto necessários para os 2 bicos agitadores movimentarem 20% do volume daquele tanque de 3.000 litros por minuto. Ok? É assim que se faz uma análise técnica da agitação de um tanque, é assim que se projeta a agitação de um tanque. Conhece-se o volume do tanque, calcula-se 20% do volume do tanque por minuto, essa é a vazão necessária em sua agitação, e vamos agora procurar nos gráficos ou quadros de performance dos bicos agitadores, dos modelos disponíveis, qual modelo e qual diâmetro do orifício que vai nos atender. Bom, pessoal, a gente já viu que a homogeneização da cauda é extremamente importante e que a agitação é o que vai garantir essa homogeneização da cauda, garantindo assim uma aplicação constante e uniforme do produto e a maior eficiência do produto químico para se controlar pragas, doenças e ervas daninhas. Outro aspecto que pode influenciar a homogeneidade da cauda é a maneira como você prepara a sua cauda, ou seja, a maneira como você coloca os seus agroquímicos no tanque. Então a gente vai explicar aqui que há 3 maneiras mais comuns de se fazer preparo de caudas, sendo que algumas são totalmente inadequadas. Então, a primeira maneira, que é muito comum em algumas situações, a gente vê isso no campo, é você ter um produtor colocando o operador enchendo o tanque de água, pega o produto e joga diretamente nesse tanque, às vezes com a agitação ligada, mas algumas vezes sem ter agitação ligada. Ele conta aqui com o movimento do trator até onde ele vai iniciar a aplicação, que essa água vai movimentar ali dentro e vai dissolver o produto. Isso é um erro muito grande. Uma maneira mais correta de se fazer isso é você ter a agitação ligada o tempo inteiro, pegar esse produto, adicionar no tanque. Ainda não é a melhor solução, porque você corre o risco de parte desse produto se depositar aqui no fundo do tanque e não ser completamente dissolvido, ou seja, corremos o risco de não ter uma cauda completamente uniforme. O melhor procedimento, que é o que recomendamos, é você pegar esse produto, primeiro você faz uma pré-mistura, adiciona o produto, adiciona água, ou melhor, adiciona esse produto na água, faz uma agitação ou uma movimentação, seja manualmente ou por um processo mecânico. Algumas empresas ou propriedades possuem sistemas de agitação mecânica no tanque de pré-mistura, e a partir do momento que você fez essa pré-mistura, você adiciona essa pré-mistura na água que já está no seu tanque, com agitação ligada o tempo inteiro. Aí você vai garantir a cauda mais perfeita e mais homogênea já no início da sua aplicação. Ok? Isso é o que vai garantir a sua boa produtividade. Uma cauda homogênea, garantindo a eficiência do seu tratamento fitossanitário, seja controle de ervas daninhas, seja controle de pragas e seja controle de doenças. Bom, pessoal, então para ficar bem claro para todos a importância do processo correto de preparo de cauda, envolvendo a agitação e também envolvendo o que a gente chama de pré-mistura
coisa do nosso dia a dia bem simples aqui para a gente entender bem isso. Um preparo de um chocolate com leite. Eu posso preparar esse chocolate colocando, por exemplo, 2 colheres aqui nesse leite e não vou agitar. A pessoa mais esperta já vai colocar o chocolate direto no leite e misturar. Agora, se eu quero preparar o chocolate o mais uniformemente possível, o mais homogêneo possível, eu tenho aqui metade do volume de leite nesta xícara. Vou primeiramente fazer uma pré-mistura, agitando bem, garantindo que todo o chocolate, o açúcar que está nesse chocolate, seja dissolvido. E agora eu adiciono essa pré-mistura nesse copo. Com isso, fazendo também a agitação, tá? Agitando aqui esse, agitando esse e aqui ali sem agitação. Então imagine, se um produtor, se um operador de pulverizador faz uma calda dessa maneira, veja que boa parte do produto está aqui no fundo. É o que nós comentamos, você vai iniciar a sua aplicação pegando essa grande quantidade de produto, jogando excesso de produto, podendo causar fitotoxicidade, danos às plantas, e no final da sua aplicação você vai estar jogando aqui, no nosso caso, o leite puro, que seria a água com pouca concentração dos agroquímicos do nosso pulverizador. O preparo de calda com agitação, se ela for desligada, não sei se na câmera vocês vão visualizar na tela de vocês, mas eu já estou vendo aqui sedimentação do chocolate nesse copo, mostrando que a agitação tem que estar ligada o tempo inteiro. Já onde eu fiz a pré-mistura, garantindo uma calda mais homogênea, garantindo que o açúcar e o chocolate, no caso do pulverizador dos nossos agroquímicos, tenham se dissolvido completamente antes de entrar no tanque, eu ainda não vejo resíduo no fundo. Mas o correto é mantermos essa agitação ligada constantemente, desde o preparo, durante o deslocamento do trator até onde se vai iniciar a aplicação e durante boa parte da aplicação. Somente no final da aplicação, com a calda cerca de 1/3 do tanque, que nós às vezes vamos ter que desligar a agitação para evitar a formação excessiva de espuma, porque senão quando a máquina for retornar, terminou de pulverizar, a máquina vai retornar para abastecer de água o tanque cheio de espuma. Você começa a colocar água nesse tanque, aquela espuma começa a vazar pela boca do tanque, vai criar assim uma contaminação do solo. Nós temos que pensar não só em garantir boa produtividade, mas também em evitar contaminação do solo e do meio ambiente. Assim, eu espero ter contribuído para que vocês compreendam a importância da agitação, compreendam a importância de uma calda homogênea, tenham uma ideia de como se faz uma boa agitação, como se programa, se projeta uma agitação, um sistema de agitação do pulverizador. Vimos que grifos agitadores necessitam de uma pressão adequada, tem que possuir um diâmetro adequado para garantir na sua saída um volume de calda adequado que corresponda àquele volume tecnicamente considerado de 20% do volume do tanque sendo movimentado por minuto. Okay? Também gostaria de saber se vocês já tiveram alguma experiência de constatar problemas de agitação no seu equipamento, problemas de excesso de produto nos seus filtros. Deixem aí nos comentários. Não se esqueçam de inscrever, não se esqueçam de dar o like e não se esqueçam de clicar no sininho para que a gente possa notificá-los dos próximos vídeos que estaremos lançando. Ok? Muito obrigado. Um brinde ao nosso primeiro